Realidade estatística, estacionamento em subsolo, que é um grande problema que nós temos aqui, engenharia de incêndio, nós vamos falar um pouquinho desses conceitos, o uso do CFD, simulação e as propostas. Só vamos rodar um filme rapidinho, todo mundo já deve estar acostumado a ver isso na internet, mas é importante a gente visualizar. Ah, sou eu que tenho que mexer aqui, né? Não. Ah, beleza. Então, esse é um incêndio num subsolo, já foi mostrado aí, né, os desafios para os corpos de bombeiros, né? É o capacete voando do corpo de bombeiro lá na explosão, que não é só carros elétricos, nós temos problemas com motos, patinetes, e-scooters, e-bikes, e tem muito subsolo com esses veículos, inclusive até sem rotas de fuga adaptadas, e nós vamos falar muito a respeito disso em subsolos. Ele fica fumaça na parte inferior e na parte superior, né, como foi tratado aqui. E gente levando para dentro dos apartamentos, nós vamos falar a respeito disso, levando para dentro dos apartamentos a recarga aí de scooters e tudo mais, e a velocidade com a qual esse incêndio irrompe e como é incontrolável e o desespero causado, né? E não é só scooters, veículos também, transportes públicos, né? São vários casos, vários incêndios. A tecnologia está se desenvolvendo, mas o custo é alto, né? E isso não foi falado, e a gente tem que tratar disso constantemente para as construtoras, para os projetistas, né, para quem está utilizando dessa tecnologia, de que esse é a primeira fase do desenvolvimento tecnológico, né, o reconhecimento, né, do potencial, tanto econômico, mas também dos danos que ele pode gerar pelo próprio desconhecimento da tecnologia, né. Ainda é desconhecido tudo que a tecnologia pode nos propor e também os riscos, né? Uma das coisas que o pessoal muito fala da questão de lona, né, a gente vai tratar aqui também, que é muito importante, é interessante, mas se vocês verificarem, os bombeiros estão todos equipados, né, com máscara, luva, capacete, balaclava, oxigênio, né, e muitas vezes estão querendo jogar isso para o brigadista, para ele carregar uma lona de 40 e 50 quilos, numa vaga que tem 30 centímetros de distância uma na outra. Eu quero ver se ele vai conseguir chegar perto desse veículo, né? E o procedimento de retirada. Isso aí está no nosso canal, no YouTube, né, Universidade do Fogo. Quem quiser verificar esse vídeo, a gente falando a respeito disso, né, o transporte desses veículos com todo o aparato de bombeiro, né, todo o aparato de segurança para controlar a reignição e levando para uma área de descarte. Então, é um novo problema. Imagina isso, um veículo desse num terceiro, quarto, quinto subsolo de uma edificação. Então, a questão do posicionamento do veículo também é extremamente importante. Nós vamos tratar dessas questões aqui. Informação solicitada aqui é maior e aqui é maior. Isso aqui é o que No dia 20 de março de 2024, no Instituto de Engenharia, instituição com mais de 100 anos de Brasil, nós fizemos uma palestra com o tema Carros Elétricos, Desafios de Engenharia para garantir proteção à vida e ao patrimônio. Neste dia, nós fizemos um resumo de estatísticas do aumento de incêndios em veículos, não só elétricos, mas também movidos a combustão, desses incêndios em estacionamentos e também em estacionamentos subsolo. Nós destacamos o problema da ventilação, por conta de alguns critérios que estão na Instrução Técnica 15, e aqui em São Paulo também, que são critérios utilizados sem nenhum embasamento científico. E mostramos que os valores são ridículos. Os valores de ventilação para subsolos têm que ser aumentados e muito. E em vários casos deve existir sistemas de controle da movimentação da fumaça e calor. E agora, com o advento dos carros elétricos, este problema se agrava, além do aumento do potencial carga-incêndio, não só dos carros elétricos, mas também dos veículos a combustão, que mais do que dobrou
Portanto, é um risco muito, muito grande nas edificações garagem. Nós tivemos várias pessoas participando, aproveito a oportunidade para agradecer as pessoas que estiveram presentes ao evento, várias instituições também, e muitas pessoas fizeram perguntas. Eu estou com 4 questões aqui, eu vou tentar responder de maneira rápida e sucinta, porque nós vamos fazer alguns cortes dos vídeos, dos comentários, das palestras que foram apresentadas lá neste dia. Vamos à primeira pergunta aqui. Como a telemetria auxilia no caso de veículos estacionados em processo de carregamento? Todo sistema de gestão que possa auxiliar a proteção contra incêndio é positivo. Nunca substituição. Então eu vou falar de maneira resumida quais são os passos que devem ser seguidos pelos síndicos ou gestores prediais. Ter um especialista, elaborar análise de risco, utilizar sistemas passivos e ativos de proteção contra o incêndio, desenvolver esse projeto e apresentar junto ao órgão público do Corpo de Bombeiros local e conversar também com as seguradoras. Então, esse é o resumo do que a gente tem que tratar aqui, que a gente vai tratar aqui, e essa é a métrica que a gente sempre tem passado para os nossos clientes. Nesse caso da telemetria, ela auxilia. Como vai ser a gestão disso? É um tablet, é um celular, é um computador? Isso não interessa muito. Interessa que ele esteja dentro do plano de emergência, que as pessoas estejam capacitadas e treinadas e que conheçam esse plano de emergência e que um especialista colocou este auxílio, que é a telemetria, é um auxiliar, dentro desse plano de emergência. Não quer dizer que ele vai substituir de forma alguma. Então, de forma alguma ele vai substituir na análise de risco ou na proteção passiva ou ativa. De forma alguma. Ele vai ser um auxiliar. Ele verificar que está havendo uma mudança na temperatura da bateria e tudo mais, né? Nas células de bateria e tudo mais, isso é importante. Mas desde que exista procedimentos, as pessoas deverão estar acostumadas a entender essa telemetria, esses valores, ou os valores mais importantes, ou as informações mais importantes, para tomar as atitudes adequadas de checagem, verificação, né? Mas tudo isso tem que estar dentro do plano de emergência. Não adianta ter a informação e não ter o disparo de ações das pessoas, dos técnicos das pessoas, dos brigadistas. Então, como auxiliar, ótimo, mas desde que esteja dentro do plano de emergência, ok? E nunca vai servir como substituição de nenhum sistema passivo ou ativo. Sistema passivo ou ativo, ele é submetido a testes laboratoriais, é baseado em normas consolidadas internacionalmente ou nacionalmente, e de forma alguma a telemetria pode substituir qualquer sistema de proteção contra incêndio passivo ou ativo. É interessante até que acredito que existam até empresas que estão juntando as informações da telemetria para o sistema de detecção. Então, isso é uma possibilidade. Um avanço da tecnologia, certamente pode-se utilizar a telemetria para um aviso antecipado do sistema de detecção e alarme de incêndio. Mas nunca de forma substitutiva e também sem a intervenção humana, sem que haja um plano de emergência já bem delineado por um especialista para a intervenção, para o controle ou a mitigação, né, dos seus técnicos, dos seus brigadistas dentro da sua edificação, com os meios que você tem na sua edificação. Ok? Segunda pergunta, é um problema colocar as vagas de carregamento uma ao lado da outra? Sim, é um problema. Os critérios internacionais apontam para uma distância mínima de 5 metros, já que se espera um jato de fuga térmica de 3 metros, 2 metros, 3 metros, mas isso também não é uma certeza. Pode ser que daqui a pouco existam cargas maiores das baterias e isso pode modificar bastante essas distâncias. Por enquanto, 5 metros de distância entre os veículos elétricos e a mesma distância entre os veículos a combustão para os veículos elétricos. Isso é um problema porque os subsolos, normalmente, os estacionamentos, as vagas são muito apertadas e por isso que vai ter que ser feita uma análise adequada do ambiente para verificar onde serão
posicionados essas vagas, né, com carregamento do veículo elétrico. Ok? Mas, volto a dizer, especialista, análise de risco, proteção passiva, ativa, submeter ao Corpo de Bombeiros, porque não é só essa distância que é importante, são várias medidas mitigadoras para você poder ter esse controle do incêndio. Tá? Terceira pergunta, talvez uma drenagem especial, mas para onde ela vai? Para a rua, transferir o problema? Então, ele está fazendo várias perguntas com relação ao que eu comentei de drenagem em estacionamentos, quer seja verticalizados, né, acima do solo, ou subterrâneos. A questão de drenagem não é uma coisa ainda aplicada pela legislação, exigida pelos corpos de bombeiros ou aplicada pelas legislações, mas já deveria ser. Por quê? O extravasamento de líquido do veículo a combustão, a álcool, a gasolina, ou mix essa mistura de álcool e gasolina, ou diesel, isso extravasando para o piso certamente pode levar ao incêndio outros veículos, os veículos que estão ao lado. E é importante que você tenha uma drenagem para levar esse líquido para uma caixa, para um reservatório adequado, tanto para os veículos a combustão, quanto também os resíduos do combate a incêndio dos veículos elétricos. Também é importante, porque você não pode jogar isso aí diretamente para a estação de tratamento, né? Ou seja, isso aí você jogar para as tubulações que vão para as estações de tratamento. Você tem que ter um controle adequado, porque são resíduos altamente tóxicos e com metais pesados, inclusive no caso das baterias elétricas. O pessoal pergunta, para onde vai? É como se fosse uma área de risco, porque o risco é maior, certamente, com as baterias de carros elétricos, é como se fosse um armazém de líquidos inflamáveis. Se vazar o líquido inflamável, ele tem que ir, através da drenagem, ele tem que ir para algum reservatório. Isso a gente, quando faz projeto, a gente tem que pensar nisso e também desenvolver solução para isso. Se tiver o combate, a mesma coisa. Esse resíduo vai para a drenagem, vai para um reservatório, não tem para onde fugir. Né? Vocês vão ficar com aquela água lá no subsolo e acham que vão drenar isso e vão jogar isso de que forma? Sem nenhum controle? Então, existe um risco muito grande de sofrer um processo aí por conta de agressão ao meio ambiente, inclusive. Então, síndico, se proteja. Tá? A última pergunta, a quarta pergunta, é como o síndico procederá no caso de um morador adquirir um carro elétrico e o prédio não estar preparado para recebê-lo? Mas, independente de qualquer coisa, a resposta é mais ou menos a mesma, que é o que eu falei no começo, ou seja, especialista, análise de risco, proteção passiva e ativa, projeto submetido ao Corpo de Bombeiros e tratativa de contrato, ou seja, rediscutir o contrato com a seguradora. Carro elétrico não pode ser proibido de entrar na edificação, no subsolo, se ele for morador. Oriento que carros elétricos de visitantes fiquem do lado externo, se tiver vaga de estacionamento do lado externo, ou fica na rua, de preferência não deixar adentrar, mas tem que ser tratado isso junto a todos os moradores, para que isso seja um procedimento, né, consolidado dentro do condomínio. O morador tem o direito de ter o carro elétrico. Oriento que, independente de ser carro elétrico somente ou ter a recarga de carro elétrico, a minha orientação para os clientes são: posicione os carros elétricos ou os recarregadores de carros elétricos junto à rampa de saída para o térreo, que é a área que vai ter melhor ventilação, porque, como eu falei aqui, todos os subsolos, de acordo com os critérios da legislação, e se estiver sendo copiado em outros estados, é o mesmo problema. Subsolo não está com o valor adequado de ventilação. O valor que está sendo adotado hoje é ridículo. É a única palavra que eu posso utilizar, mais educada e mais polida, é ridículo. É um valor ridículo, portanto, os subsolos, segundo, terceiro, quarto, quantos forem aí para baixo, esses valores de ventilação são ínfimos e, portanto, a orientação, e não é só a minha orientação, a orientação que todos os especialistas no mundo estão
adotando as vagas de veículos elétricos ou carregadores sempre próximo da saída do prédio. Então, essa saída do prédio vai ser a rampa, próximo da rampa que dá acesso ao térreo. Tá? Certamente, tendo um especialista, análise de risco, projeto de proteção passiva e ativa, antes de submeter ao Corpo de Bombeiros, é importante que submeta a todos os membros dos moradores, né, todos os moradores, para que eles saibam e entendam o investimento, entendam o risco e entendam o investimento, porque não é um investimento barato, não. O custo é alto das proteções. Normalmente, deteção, water mist ou sistema de sprinkler, sistema de controle da movimentação da fumaça e calor e compartimentação. São as medidas normalmente utilizadas, fora a questão de drenagem, né, recolhimento dos líquidos. Não dá para fazer drenagem, então como é que vai fazer esse recolhimento desses líquidos, porque o prédio já é existente. Então, não tem como proibir o carro elétrico. Se não for morador, for visitante, oriento que o carro elétrico ele não adentre a edificação. Se for morador, logicamente que vai adentrar. Se for estação de recarga, que seja tanto o carro elétrico posicionado na rampa, próximo da rampa de acesso ao térreo, onde a área está mais ventilada, ou também as estações de recarga também fiquem próximo dessa rampa do térreo. Mas, de qualquer forma, especialista, análise de risco, proteção passiva e ativa, com projeto submetido aí a todos os moradores. É um risco novo, é uma tecnologia nova. O mundo inteiro, todos os especialistas estão continuamente estudando. Nós vamos continuar estudando aqui esse tema, vamos continuar trazendo esse tema durante todo esse ano, o ano que vem, no Instituto de Engenharia ou aqui no nosso canal. Acompanhe o nosso canal. Tiverem alguma dúvida, acesse o nosso e-mail, podem fazer perguntas para o nosso e-mail aqui que nós vamos responder para vocês. E continue confiando na Universidade do Fogo, porque nós estamos aqui para falar a verdade, para proteger a vida e o seu patrimônio.